Muita gente tem dificuldade de falar não. Muita gente não consegue ser firme e acaba aceitando coisas que, no fundo, a pessoa não queria ter aceitado. E isso causa dois grandes problemas na tua vida. O primeiro problema tem relação com a questão do tempo e do foco. Afinal de contas, foco e tempo são os teus recursos mais preciosos e quando você diz sim para alguma coisa que você não queria ter dito, você acaba derramando teu tempo e teu foco naquilo e isso significa que você não está fazendo outras coisas que seriam mais valiosas e importantes para você. E o segundo problema tem relação com a tua autoconfiança e a tua saúde mental. Quando você diz sim para algo que você não quer na tua vida, você fatalmente está dizendo não para si mesmo. E isso pode ser extremamente prejudicial para a tua vida e até para a tua saúde. No vídeo de hoje, eu quero explorar essa questão junto com você. Eu quero te explicar por que falar não pode ser tão difícil e o que acontece no cérebro das pessoas que têm dificuldade para falar não. E além disso, eu quero te dar um passo a passo para você entender como e quando você deve falar não na sua vida. E isso tudo certamente vai te ajudar a preservar a tua autoconfiança, preservar a tua saúde mental e vai permitir que você dedique o seu tempo e o seu foco naquilo que realmente importa para você. Hoje em dia, todo mundo sabe, mas eu faço questão de reiterar aqui quais são as consequências de você viver com estresse contínuo. Quais são as consequências também da ansiedade contínua na vida humana. Quais são as consequências de você viver a tua vida angustiado, de viver a tua vida inseguro e, portanto, no espectro negativo das emoções. Ora, isso vai prejudicar a saúde do teu corpo de maneira geral, em primeiro lugar. Por exemplo, você estará mais suscetível a infecções porque o teu sistema imunológico não vai funcionar tão bem. Além disso, você terá prejuízos cardiovasculares. Nós sabemos que o estresse é fatal, ele literalmente mata, destrói as nossas estruturas cardiovasculares, porque no fim das contas, o que significa dizer que o estresse faz mal para o nosso sistema cardiovascular? Isso significa dizer que o estresse faz mal para o nosso coração e para os vasos sanguíneos que irrigam o nosso corpo, ou seja, faz mal para o corpo inteiro. E sabe qual é a consequência disso? O estresse faz mal para o teu cérebro, porque toda doença que afeta o cérebro tem um certo perfil vascular. Toda doença que afeta o cérebro tem um certo perfil que envolve o sistema cardiovascular. E isso, no fim das contas, vai aumentar, por exemplo, o teu risco da doença de Alzheimer. Nós sabemos que o estresse crônico, o estresse que fica elevado o tempo inteiro, todos os dias na tua vida, a ansiedade também, isso, sem sombra de dúvida, é um fator de risco para a doença de Alzheimer, aumenta o risco. Isso aumenta, aliás, o teu risco de depressão, de ansiedade e de outros problemas neuropsiquiátricos, enfim, esses são só alguns exemplos. Hoje nós sabemos que a angústia, que viver intimidado, estressado, acuado, se sentindo inferior, tudo isso pode prejudicar a saúde tanto do teu corpo de maneira geral, quanto em específico do teu cérebro. Aliás, essa não é uma questão somente humana. Processos semelhantes, mediados pelo sistema de serotonina no cérebro, por exemplo, também são observados em diversos outros mamíferos sociais, tais como os chimpanzés e até em outros bichos de espécies muito distantes de nós, como as lagostas. E isso é especialmente interessante porque lagostas existem há 300 milhões de anos e seres humanos existem há 250 mil anos. E isso significa que essa característica do cérebro, essa sensibilidade de perceber qual é a nossa posição em relação às outras pessoas, isso é algo verdadeiramente primitivo dentro de nós. E isso significa que é muito difícil você simplesmente escolher não sentir isso. É muito difícil você conseguir escolher, tal como você escolhe pedir uma pizza hoje, é muito difícil você escolher dessa maneira diminuir a angústia que você sente quando você se sente submisso. Quando você está lá se sentindo inferior, quando você não consegue se impor, quando você queria ter dito não, mas não disse. E aí, tudo isso traz uma consequência muito importante. Se isso é um processo tão primitivo e enraizado dentro de nós, e se nós não temos muita escolha no sentido de simplesmente parar de sentir essas coisas, se você quiser mudar a tua vida e parar de sentir essa angústia, você precisa mudar o teu comportamento, a tua maneira de agir. E tudo isso nos leva a uma importante pergunta. Se faz tanto mal não conseguir se impor e falar não, então quando nós devemos falar não e como nós devemos falar não? E é isso que eu quero te explicar a partir de agora.
Bom, para saber quando falar não, você precisa responder algumas perguntas fundamentais. Primeira pergunta: você tem clareza da situação? Se a resposta for não, então você tem duas opções. Em primeiro lugar, é esclarecer, ou em segundo lugar, é dizer não de cara. Deixa eu te dar um exemplo disso. Alguém te convida para um evento profissional. Você sabe o que você precisa fazer nesse evento? Você sabe como será esse evento e tudo que ele vai envolver e que ele vai demandar de você? Você sabe se isso se encaixa bem nos teus compromissos ao redor daquela data, por exemplo? Se você não tiver clareza de tudo isso, ou você pede mais informações, ou você vai pesquisar por si mesmo, ou você fala não imediatamente. Quando você aceita algo sem ter clareza daquilo em que você está se metendo, é bem capaz de você descobrir surpresas que vão te fazer se arrepender de ter falado sim. Agora deixa eu te dar outro exemplo. Aparece uma pessoa e essa pessoa te trata de um jeito que te parece desrespeitoso. Você se sente ofendido pela pessoa, mas calma. Antes de bater o pé, antes de ser firme e se impor, ou seja, antes de falar não para aquela atitude da pessoa, antes de dizer para a pessoa que você não gostou do que ela disse ou do que ela fez, antes de tudo isso, você precisa fazer esta pergunta para si mesmo. Eu tenho clareza da situação aqui? Será que a pessoa realmente é folgada ou desrespeitosa? Ou será que existe uma outra explicação para isso? Pensa lá no exemplo meu com o Mark, o alemão. Eu poderia ter ficado ofendido e eu poderia ter dito para ele: Mark, eu não acho legal você falar comigo dessa maneira. Mas quando eu parei um pouco para refletir sobre essa situação, para pensar de fato, para esclarecer, ficou claro para mim que se tratava de um traço cultural. Ou seja, quando eu busquei clareza, eu percebi que não havia necessidade de me impor naquela situação. E aqui eu quero fazer um alerta, tá? Porque se você tem uma personalidade pouco combativa, é bem capaz de você arrumar desculpa o tempo inteiro para não se impor. Então, trata de não confundir desculpa com clareza, são duas coisas diferentes. Sabe, aquelas pessoas que aceitam desrespeito, sempre justificando, sempre arrumando uma desculpa por quem a ofendeu? Isso é muito prejudicial, não faça isso. Bom, então essa é a primeira pergunta que você precisa fazer. Eu tenho clareza sobre essa situação? Agora vamos à segunda pergunta fundamental. Isso que está sendo pedido de mim fere meus valores ou meu respeito por mim mesmo? Se alguém te convida para fazer alguma coisa ou para participar de algum evento, você precisa saber se aquilo está de acordo com os teus valores e se o teu respeito por si próprio não sairá prejudicado se você aceitar. Eu acho que um bom exemplo disso é em relacionamentos românticos. Imagina que você levou um pé na bunda, que você foi largado por uma pessoa que você amava muito. Essa pessoa, ao longo de todo o relacionamento e no término, inclusive, te tratou da pior maneira possível. Ela foi extremamente negligente e desrespeitosa com você. Só que você, agora, tempos depois, está solteiro, solteira e bate aquela carência. E aí o teu ex ou a tua ex reaparece depois de meses ou anos, sabe? O bom e velho, oi sumido, oi sumida. E aí ele ou ela te chama para sair. A carência está lá, batendo forte dentro de você. E você quer aceitar. Mas você deve se lembrar dessa segunda pergunta. Isso que está sendo pedido de mim fere meus valores ou meu respeito por mim mesmo? Aceitar esse convite claramente significa você se submeter a uma pessoa que te fez mal, que te desrespeitou e que te negligenciou. Se aceitar alguma coisa fere teus valores e o teu respeito por si mesmo, você tem que dizer não. Outro bom exemplo disso é justamente o folgado que vive abusando da tua boa vontade. Ele vai aparecer de novo, sempre. Como todo bom folgado que ele é, ele retorna e aí ele vai mais uma vez tentar cruzar a linha do respeito com você. E aí, será que você diz não? Será que você se impõe? Será que você bate o pé e impõe um limite nessa situação? A segunda pergunta te ajuda nisso também. Aceitar aquilo fere teus valores ou teu respeito por si próprio? É claro que fere. Você não aguenta mais aquele folgado, essa pessoa já está corroendo a tua vida, desmoronando a tua autoconfiança. Então, seja firme, se imponha e diga não. Quando você estiver em uma situação sem saber se você aceita ou se você fala não, você precisa se perguntar: aceitar isso vai me afastar do meu projeto de vida?
Aceitar isso vai me afastar dos meus sonhos, dos meus objetivos e das metas que eu tenho para mim? E se a resposta for sim, então você precisa dizer não. Quanto mais você aceita coisas que te afastam do projeto que você está construindo para a tua vida, é evidente que você vai cada vez mais se distanciar da vida que você quer conquistar para você, da vida que você almeja. Só que quando você diz sim para todo mundo, fatalmente você vai dizer não para si próprio. Isso vai te corroer, te adoecer aos poucos, te fazer mal, como eu já disse. Só que eu preciso fazer uma ressalva importante aqui também. É fato, existem pessoas que se alimentam da fragilidade e da boa vontade alheia. E se você quer preservar o teu respeito por si mesmo, você precisa aprender a se impor, a falar não para essas pessoas, porque se você aceitar isso, essas pessoas são vampíricas. Elas vão abusando, invadindo tua vida e corroendo a tua autoconfiança. Mas sempre que você escolher se impor e valorizar a si mesmo, esteja preparado para ver algumas pessoas irem embora da tua vida. E na prática, isso não é uma perda, é um controle de qualidade necessário para que a tua vida prospere. E isso me leva à quarta pergunta para saber quando falar não. Essa pessoa está abusando da minha boa vontade ou da minha fragilidade? E se a resposta for sim, então imediatamente você deve dizer não. E finalmente, uma última pergunta importante que você deve se fazer, e ela vale especialmente quando alguém pede para você se comprometer a alguma coisa. Alguém te chama para um evento ou para um compromisso qualquer. Pergunte para si mesmo: eu sou a pessoa adequada para isso? Eu vou ser capaz de realizar isso de uma maneira que para mim é satisfatória? E se a resposta for não, então diga não. Se você aceita um compromisso e você não vai ter tempo de fazer aquilo, por exemplo, se você aceita um compromisso e você sabe que não vai conseguir focar naquilo direito, com o teu melhor, se você aceita um compromisso e você sabe que você não vai fazer aquilo da melhor maneira, você vai fazer mal feito, então a melhor coisa que você faz é dizer não, porque qual é a utilidade de você se comprometer a fazer algo sem tempo, mal feito, sem foco? Se você, aliás, aceitou aquilo só para agradar a pessoa que te chamou, ela vai se decepcionar, porque provavelmente ela esperava mais de você naquilo. Ou seja, sob qualquer perspectiva, isso tem muito mais chances de te prejudicar do que te ajudar. E, aliás, tem uma sexta pergunta, que não é tão importante quanto as outras, mas que precisa também ser feita. Eu quero fazer isso? Você tem que fazer essa pergunta com cautela. E é por isso que eu digo que ela não é tão importante quanto as outras. Tem muita coisa valiosa, imprescindível para a tua vida que você não quer fazer, que você não tem vontade de fazer. Eu estou gravando esse vídeo aqui em um sábado e eu te confesso que antes de começar a gravar, eu não queria gravar, não era essa a minha vontade. Eu queria assistir a uma série, jogar um videogame, descansar, enfim. Só que acontece que trazer conhecimento aqui no canal para você é algo muito importante para mim, para o meu projeto de vida, para os meus sonhos, objetivos e metas. Eu não estava com vontade, mas eu fiz porque fazer era mais importante do que a minha vontade. Então, tenha em mente que nem sempre é bom você seguir no fluxo das tuas vontades, mas é claro que tem horas na vida onde você está numa situação onde você simplesmente não quer fazer algo e fazer aquilo simplesmente não faz sentido para a tua vida ou para você. E nessas horas você deve dizer não. Eu acho que um perfeito exemplo disso é com vendedores. Vendedores, pelo menos aqui no Brasil, costumam ser bem assertivos e às vezes muito folgados. Sabe aquela pessoa que vem te empurrar coisas que você não quer, te vender coisas pelas quais você não tem interesse? Aquela pessoa que vem te entregar panfleto, vender cartão de crédito, essas coisas que você não quer? Ora, você não quer aquilo, aceitar aquilo não vai trazer nada de positivo para a tua vida, muito pelo contrário, você vai perder teu precioso tempo que poderia ser usado para algo mais valioso na tua vida e nessas horas, então você tem que dizer não, sem medo. Enfim, essas são as 6 perguntas que você deve fazer para decidir quando falar não. E agora, nós vamos à parte mais delicada, que é como falar não. A primeira coisa que você precisa mapear é a cultura, o contexto, a situação. Que tipo de não você vai oferecer?
Se você é brasileiro, vive no Brasil e age como o Mark fez comigo, o alemão, é provável que as pessoas te achem grosseiro e no trabalho isso pode prejudicar a tua carreira, então você tem que ter essa sensibilidade. Aliás, eu quero deixar claro, o Mark não foi grosseiro, mas as pessoas perceberam como grosseria. E no fim das contas, relações não são apenas sobre o que você acha correto. Elas são sobre o que você e a outra pessoa acham e como tudo isso se relaciona. Então é sempre importante você considerar o outro. Você sabe disso, aliás, na tua vida. Tem pessoas com as quais você pode ser mais direto, outras nem tanto, outras são um intermediário. Um dos maiores erros nas relações é você se comunicar com todo mundo da exata mesma maneira, porque cada ser humano é um universo, cada cérebro é um universo, e você precisa saber as melhores maneiras de se comunicar com cada um para fortalecer suas relações. Quanto mais você aprender isso, maior será a prosperidade das tuas relações, tanto pessoais quanto profissionais. Então, em primeiro lugar, entenda a pessoa que está lidando com você. De verdade, entenda de onde vem isso que ela está dizendo, de onde vem isso que ela está fazendo, entende o perfil dela para você estudar qual é a melhor maneira de você falar não para essa pessoa. E daí vem uma outra dica que eu te dou. Em vez de um não garrafal, você pode usar uma linguagem mais polida, mais suave quando necessário. Por exemplo, infelizmente, eu não consigo. Sinônimo, veja só. Esse é um bom substituto do não apenas. Ele atende, pelo menos parcialmente, essa necessidade de cordialidade e evita um pouco que a pessoa fique ofendida. Outra dica. Quando alguém te chamar para um compromisso, por exemplo, a melhor justificativa que você pode usar é outro compromisso com outra pessoa. Se alguém te chama para um aniversário, como eu chamei o Mark, em vez de você falar não, você diz que você tem um jantar de família marcado, diz que você tem um evento da empresa, diz que você vai jantar com seu chefe, enfim. Quando você usa de justificativa um compromisso com outra pessoa, o não é recebido com muito mais suavidade. Aliás, eu tenho um amigo que transformou essa coisa da justificativa em uma piada. Às vezes, eu ligava para ele e chamava ele para alguma coisa. Sei lá, ô Kleber, vamos jantar hoje? E aí ele virava para mim e falava, poxa Pedro, cara, eu não posso, eu tenho que levar minha avó na capoeira. Então ele fazia piada dessa coisa da justificativa. Enfim, se oferecer uma justificativa for viável, essa é uma estratégia que costuma funcionar no mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil. Mas aqui eu tenho que te falar para tomar cuidado, porque o folgado pode usar isso contra você. Ou seja, ele vem abusar da tua boa vontade e dá a justificativa. E pela justificativa você acaba aceitando. Então saiba dessa propensão inconsciente que nós temos de falar sim quando a pessoa dá meramente uma justificativa para nós e fica antenado para isso. Afinal de contas, o folgado sabe explorar essas nuances justamente para conseguir aquilo que ele quer. Costuma, aliás, ser um especialista em fazer isso com a vida das outras pessoas. Então, saiba usar isso ao teu favor, mas saiba também identificar para que não usem isso e te prejudiquem. Bom, então justificativas amenizam o não. Só que existem situações que não dá para justificar. Por exemplo, você precisa se impor numa relação, numa amizade, numa relação profissional, numa relação amorosa, e você tem dificuldade de bater o pé, de falar não, de impor limites. E nessas situações, não tem muito bem como você dar uma justificativa. Então, o que fazer? Como se impor e falar não? Aqui, a minha recomendação é você treinar. Em psicologia, o nome disso é treinamento de assertividade. E como todo treinamento, você começa aos poucos, começando pelo mais fácil e você vai avançando para o mais difícil. Então, uma dica que eu te dou é: comece a se impor com estranhos, com pessoas desconhecidas. Então, alguém no meio da rua vem te oferecer, vender alguma coisa, oferecer um panfleto, alguma coisa, você vira e fala: não, obrigado, eu não quero. E isso é muito importante. Fala, eu não quero. Porque pode parecer bobo, mas você está treinando tua capacidade de se impor. Isso não é ser grosso, isso não é ser rude. Seja educado, com uma voz calma, mas se imponha. Não, obrigado, eu não quero. Se você tem realmente dificuldade de falar não, isso vai doer dentro de você nas primeiras vezes, mas depois que você fizer isso algumas vezes, essa dor passa. E vem o alívio por você tirar aquele peso dos teus ombros. Você vai sentir um baita alívio por você estar conseguindo se impor e aí você vai escalando. Esse é o nível mais fácil. Você vai para um pouco mais complexo.
Começa com o estranho que vai vender alguma coisa para você, depois vai para aquela pessoa mais distante que te pede alguma coisa, seja na vida profissional ou na vida pessoal. Quando surgir a oportunidade, fala que você não gosta, que você não quer, que aquilo não faz sentido para você. Não inventa desculpa nesse caso, porque você está treinando a tua assertividade. Você tem que dizer, eu não quero, eu não gosto, não faz sentido para mim, porque aí você vai habituando a fazer isso. E dali, você pode progredir esse treinamento para pessoas mais próximas, porque com gente mais próxima é sempre mais difícil. E com elas, você pode, inclusive, ter uma conversa mais franca. Olha, eu queria conversar sobre uma coisa que eu estou sentindo. A gente pode falar sobre isso? E se a pessoa falar não, quando a gente pode? Vamos marcar uma data e um horário? E aí, nessa data e horário, você fala, explica como você se sente. Evita se alterar, evita grosseria, explica com calma, com uma voz calma, fala como você se sente. Quem te ama, quem gosta de você, quem tem respeito por você, vai entender. Talvez não ali na hora, talvez realmente ocorra uma discussão, mas quando o calor das emoções passar, isso certamente vai melhorar a tua relação, você vai sentir um certo alívio por ter sido honesto e um peso enorme vai ter saído dos teus ombros, e se a pessoa era um folgado que estava abusando de você e sai da tua vida, melhor para você, controle de qualidade. Então, a dica que eu te dou é ensaie, pratique, treine. Ensaie sozinho no começo, depois pratica com estranhos, depois vai para as pessoas mais distantes, depois vai para as pessoas mais próximas. Começa com, eu não quero, obrigado, não faz sentido para mim, obrigado. No trabalho, fala, infelizmente eu não consigo, eu estou com muitas coisas para entregar, eu não consigo fazer isso. E se a pessoa insistir, repete calmamente a mesma coisa. Quanto mais você fizer isso no teu dia a dia, quanto mais você praticar, mais isso se torna natural e aí vai se tornando um hábito que daqui a pouco é automático. E a leveza, eu te prometo, ela vai ser enorme. E uma mensagem que eu quero que fique para você depois deste longo vídeo é a seguinte: seja firme. Saiba dizer não. Impor limites às pessoas que lidam com você não é somente um ato de afirmação, isso é um gesto de autocuidado. Haja com firmeza e ande de cabeça erguida e não aceite que ultrapassem os teus limites. Com isso, você vai conquistar não só o respeito dos outros, mas especialmente de si próprio. E se você não respeitar a si mesmo, ninguém te respeitará.